Muitos desenhistas iniciantes têm medo de pintar seus desenhos, por simplesmente acharem que vão estragar o esboço agradável que fizeram. Eu entendo que aprender pintura é algo que demora e requer muito estudo específico, e é claro, uma prática constante, mas você não precisa pintar seus desenhos para dar um acabamento legal para eles. Você pode simplesmente fazer uma arte finalização com o preto, e dá para usar até no tradicional praticamente no mesmo nível que o digital, justamente porque o mais importante é a técnica e não os materiais. Então vem comigo que eu vou te mostrar como arte finalizar de uma forma específica. Se você quiser expandir seu conhecimento, você pesquisa mais depois. Mas antes, eu tenho que tirar uma certa dúvida. Alguns acham que arte finalização é a mesma coisa de line art, ou cobrir o desenho para os leigos. E não é a mesma coisa. E pode deixar que eu vou explicar o porquê. A linha é algo fundamental no desenho, principalmente nos estilizados. A linha é usada no desenho para indicar os limites de uma figura. Agora preste atenção. Aqui temos um fundo branco. Nele não tem nada, daí eu decido usar a linha para separar a figura principal do fundo. Você agora consegue saber onde está a mão e onde está o fundo, justamente porque a linha está delimitando onde as coisas estão. Ela é a fronteira entre as figuras. E é por isso que desenhos estilizados utilizam muito a linha. Na realidade, não existe linha. Conseguimos diferenciar as coisas com base nos contrastes que vemos com as cores. E mesmo que eu tire as cores, os valores ainda vão continuar mostrando esse contraste. Então, line art, ou cobrir o desenho, serve justamente para isso, delimitar as figuras. Nesse exemplo, eu vou usar o mesmo esboço e vou mostrar lado a lado a diferença de uma line art e arte finalização. E agora que já temos uma noção do que é line art, vamos aprender a outra coisa. O que é arte finalização? É justamente a etapa final de concluir o seu desenho. Só que em vez de pintar, nós vamos usar somente um preto, ou pode ser qualquer outra cor que você quiser, mas o preto vai destacar mais para criar volume, texturas e sensações. Para começar, eu já vou utilizar aqui essas partes que estão mais perto do observador e vou usar linhas mais grossas. Vou utilizar essas linhas justamente para dar mais foco nessas partes e causar a sensação de escorço. Escorço é quando estamos em um ponto e observamos as coisas, e o que está mais próximo fica maior e o que está mais longe fica menor. Sabe quando algo está tão longe da sua vista que até fica desfocada? Aqui eu meio que causo essa sensação, por ter essas linhas nas mãos mais grossas e as linhas no resto do desenho mais finas. E utilizando as duas eu causo a sensação que eu falei, a sensação de escorço. E também chama sua atenção para uma parte específica que eu quero. Mas você pode usar outros métodos. Olha aí na sua tela para ver outros exemplos. No número 1, eu uso linhas mais grossas no copo para chamar sua atenção para ele. Outra forma de fazer isso é detalhar mais a figura de destaque, como eu faço na figura 2. E como estou utilizando só o preto, o contraste de preto e branco fica bem mais destacado aqui. No número 3, eu preencho as partes que não são o foco da imagem, e após preencher a parte de baixo de preto e deixar a parte de cima normal, vai chamar mais a atenção do observador. Esses três métodos servem justamente para destacar as coisas. Você também pode combinar os três, mas eu aconselho você ter cuidado e manusear isso bem, porque senão seu desenho vai ficar muito carregado. Outras sensações que podemos causar engrossando as linhas em certas áreas é causar a sensação de luz e sombra e firmeza. No primeiro exemplo, o lado que está mais próximo da luz é o mais fino. Veja que eu nem fecho o círculo para dar a impressão de foco de luz mais forte. No outro lado é bem mais grosso e eu utilizo o preto para sombra. E se reparar, eu deixo uma linha branca aqui para representar o reflexo que bateu na superfície e voltou no objeto. Outra forma de você criar sombras e texturas é utilizando rachuras. Com certeza você já viu elas sendo utilizadas em mangás, comics e etc. As rachuras são essas linhas usadas para fazer textura, sombra e detalhes diversos. Se você quer fazer sombra, basta fazer linhas paralelas na área desejada. Se você quer uma sombra mais forte, basta fazer as linhas se cruzando. E aqui um detalhe importante, se você quer uma sombra mais clara, basta aumentar o espaçamento entre as linhas. Se quer uma sombra mais forte, basta diminuir o espaçamento entre as linhas, como está mostrando aí na sua tela. Elas também podem ser usadas em detalhes, como por exemplo, destacar músculos. Aqui eu utilizei para escurecer certas áreas e alguns detalhes na pele, além da textura da calça da personagem. Essa é a personagem que eu estou desenhando, e repare bem que eu consigo transmitir a ideia do que é claro e do que é escuro, mesmo sem usar as cores. Eu só estou manipulando o contraste entre o preto e o branco. No cabelo eu fiz várias rachuras como se fossem fios, não só para remeter a cabelo mesmo, mas também para escurecer um pouco mais. Assim tá visualmente bem expresso que o cabelo dela é uma cor clara. No caso, a cor real é castanho claro. Na roupa eu decidi pintar totalmente de preto e deixar alguns detalhes em branco para destacar as formas. Eu tinha pensado em fazer como o Murata faz em One Punch Man, mas a retícula faria falta aqui. E se você não sabe, basicamente retícula é aquela textura dos mangás. Aquela parte cinza eles usam principalmente para ganhar tempo e usar texturas. Mas aqui eu realmente quis focar somente no contraste de preto com branco e mostrar que sim, é possível você ter um acabamento legal no seu desenho somente fazendo isso. Uma impressão que a linha grossa também pode passar é a de firmeza. Esse exemplo você pode ver a parte mais rígida
rígida eu fiz com linhas mais grossas e a parte mais macia eu fiz com linhas mais finas. É incrível o tanto de coisas que dá para fazer com uma única ferramenta se você saber aplicar várias técnicas com ela. E algo importante aqui é que tudo que eu falei é possível também fazer no tradicional, praticamente com a mesma eficiência. Se você só tem uma folha ou aqueles cadernos escolares e uma simples caneta, já dá para fazer coisas interessantes. Esses desenhos passando na sua tela são meus. Eles são antigos e eu não era tão bom como eu sou hoje, mas você consegue ver que eu tenho um resultado praticamente igual. E eu só usei folhas baratas e uma caneta Bic. Você só precisa ter mais cuidado aqui, porque o lápis pode acabar borrando a folha. E se a folha for muito fina, ela pode acabar rasgando, justamente por você preencher ela muito com a tinta. Mas esses são cuidados básicos que dá para evitar. Se alguém desastrado como eu conseguiu fazer esses desenhos, você também consegue. Agora um exercício que eu acho que vai funcionar para você aprender mais rápido essas técnicas. Para começar, pegue uma referência de algum desenho que tenha isso sendo aplicado. Você pode pesquisar por Final Art Nankin, Comic ou Mangá, ou justamente pesquisar especificamente algum mangá que você conheça. Você vai escolher uma referência e vai copiá-la. Isso porque vamos estar no modo ativo, colocando nossa atenção mais focada no que aprendemos, já que estamos praticando exatamente aquilo. E se você quiser se aprofundar mais nesse tipo de arte e finalização, é só você pesquisar no YouTube Arte de Nankin. Com certeza você vai achar um bando de vídeos falando sobre isso. E para quem não sabe, Nankin é uma caneta, tá? Ela tem várias espessuras, mas você não precisa delas. Como eu falei, dá para usar até mesmo uma caneta Bic para fazer isso se você praticar direito. Mas enfim, esse foi o vídeo. Se gostaram, peço que deixe o like, inscrição e compartilhamento. Se quiser, tem vídeo sobre outras coisas como design de personagem, como desenhar cabelos e analisando traços de mangás, além de desafios também. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Fique em paz. Tchau.